Na noite de 28 de novembro de 2015, 5 jovens negros foram executados covardemente pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foram mais de 100 tiros disparados contra o carro dos jovens que estavam desarmados. Eram rapazes com idade entre 16 e 25 anos. Segundo as investigações, a polícia teria alterado a cena do crime, forjando um auto de resistência. A chacina causou grande comoção na comunidade negra organizada e no dia 3 de dezembro de 2015, um ato contra o genocídio da juventude negra aconteceu no Parque de Madureira, zona norte do Rio, e reuniu centenas de pessoas. No Brasil, em 2012, 77% dos jovens mortos eram negros, dados que indicam que há no país uma suposta política de extermínio da juventude negra. Os números são da Anistia Internacional. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com Luciana Luz. Ela é professora, ativista e integrante do coletivo Justiça Negra Luiz Gama. Luciana, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos começar então assistindo um vídeo desse ato de Madureira. As ruas de Madureira estão ocupadas. São homens, mulheres, jovens, todos aqui reunidos por uma única causa: denunciar o genocídio da população negra. Eu também vivi essa dor. Tem 10 anos. Dia 16 de maio de 2005, que o meu sobrinho, Luiz Henrique Costa Mendonça, sumiu. O corpo a gente não teve para enterrar dessa criança, desse jovem, aliás, com 21 anos, que para nós vai ser sempre criança. Então, assim, me causa muita dor, me causa muito desespero cada vez que eu ando pelas ruas e vejo um jovem negro. E aí eu peço aos orixás, eu peço às entidades, eu peço a Deus, eu peço a nós, homens e mulheres, negros principalmente, que a gente precisa trazer para esse país o que a gente vê em outros países, construir essa unidade. A gente precisa buscar unidade entre nós, ampliar a nossa consciência. A gente precisa ter consciência de que há uma batalha séria contra nós, de que há uma guerra séria contra nós, de que há terrorismo contra nós e de que querem praticar cada vez mais o genocídio contra nós. O genocídio tem que acabar, porque senão a cidade vai parar. O genocídio tem que acabar. Importante que esse ato acontecesse aqui em Madureira, Zona Norte. Com certeza. Ao criar o evento, logo fui questionado sobre isso. Queriam que fosse no centro, queriam que fosse na Zona Sul, mas eu acho que isso tem que começar a mudar. Não adianta você querer conscientizar o cara da Zona Norte, da Baixada, das áreas mais desprovidas na Zona Sul. Sem falar que tem questão de deslocamento, favelado às vezes não tem dinheiro para ir para a Zona Sul. Então tem que ser aqui, Madureira, Zona Norte. O que te mobiliza estar aqui nessa passeata? Cara, eu sou brasileiro, eu sou carioca e eu não suporto a ideia de morar numa cidade onde, por você ser negro, você é assassinado diariamente. Então, Luciana, isso não foi um caso isolado, isso não é um caso isolado, né? A gente sabe, principalmente quem mora em favela, em periferia, sabe que casos como esse acontecem cotidianamente. Você acha que existe uma política no Brasil de extermínio da população negra, da juventude em especial? Sem dúvida. Né? Os números, principalmente, né, que a gente está tendo visibilidade agora pelos estudos que estão sendo produzidos como o mapa da violência, por exemplo, né? E agora estão sendo feitos também mapas da violência com recorte de gênero, né?
mais específicos voltados ao Estado, né? E a gente está percebendo que sim, né? Porque há uma política de extermínio. Por que se mata tanto, né? Por que a população negra é a que morre, que é assassinada de todas as maneiras? Tanto da perspectiva da morte física, quanto da perspectiva da morte psíquica, do controle psíquico sobre a população negra, né? E não tem como não se comover, assim. A gente faz um esforço para não se emocionar, porque a gente precisa estar com frieza para encarar essa burocracia, esse aparato. Agora, a gente viu no vídeo uma fala, né, extremamente contundente de uma senhora, que ela disse: a gente tem que ter unidade, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que lutar contra isso, porque existe todo um aparato que está nos matando todos os dias. Essa é a fala dessa senhora, algo que me impactou muito. E aí eu fico pensando, o que falta, Luciana, para as pessoas entenderem isso e se organizarem nesse sentido? Porque aqui, eu até falei na abertura, né, teve grande comoção na comunidade negra organizada, mas a comunidade negra organizada, ela é muito pequena. E a comunidade negra que sofre isso todos os dias, né, é muito grande. E a gente parece que fica anestesiado. O que acontece? Olha, assim, quem mora na favela, né, eu sou da periferia de São Paulo, e a gente vê a violência acontecendo a todo tempo. A gente vê os nossos amigos desaparecendo, sendo mortos, né, os nossos familiares sendo mortos, desaparecendo, e a gente está vendo que a gente está morrendo. Só que o problema é que o reconhecimento do racismo, o problema é pintar essa violência de preto, entende? Né? Porque a construção, eu vejo que a educação que a gente tem, né, que nega todo o tempo o racismo, que nega que todos os problemas do Brasil são construídos contra a população negra, e todo o lucro que o Brasil tem é construído em cima da população negra. Enquanto a gente não reconhecer isso, né, enquanto a gente não ser educado em cima desse fator, é difícil você querer reconhecer que essa violência do Estado, essa política de extermínio é pra gente. Mas nem pelo corte social, porque eu acho que não é tão difícil perceber que isso acontece nas periferias, com as populações pobres, com as populações que são excluídas do processo. Né? Então, assim, nem isso consegue sensibilizar as pessoas para que elas possam se unir e lutarem contra isso. Olha, eu vejo as mães, né, que fazem muitos depoimentos em relação a como elas começaram a luta contra o genocídio, né? Porque elas falam sempre que foi a partir da morte de seus filhos, né? E eu acho que hoje, né, com toda essa política de anestesiamento mesmo da gente, né, da população brasileira, né, que nos preocupa mais com o outro, né, mas dentro da periferia, principalmente no Rio de Janeiro, né, na favela, que é um espaço geográfico muito mais segregado que São Paulo, por exemplo, a gente tem uma revolta quando morre um morador, só que ela é muito reprimida e a mídia não divulga, entendeu? Então, a gente precisa, como o Bruno fala no vídeo, a gente precisa estar na periferia, né? O movimento organizado tem que estar na periferia, porque a gente precisa se juntar e ver o que está acontecendo lá, né? E aí visibilizar o que está acontecendo lá, porque realmente na Zona Sul não faz sentido. E o que infelizmente você falou é exatamente isso. Nesse ato mesmo tinha muito pouca a mídia lá, que estava lá mais a mídia alternativa, que não tem lá o grande alcance. Tem mais um vídeo aqui. Não existe mudança sem organização do povo, sem mobilização, sem conscientização. Isso depende de nós irmos buscar. Não vai vir como dádiva por essa classe dominante, escravocrata, capitalista e burguesa que está aí. Esse país não é do povo brasileiro. Esse país é dos ricos e milionários. É da burguesia, é dos capitalistas que fazem e acontece. Mais uma mulher faleceu violentamente. Para nós, essa mulher tinha nome e sobrenome, tinha família, emprego, vida. Cláudia Silva Ferreira.
tinha uma identidade, uma história, um nome merecedor de ser mencionado nas principais manchetes. Uma vida digna de ser resguardada, tanto quanto outra qualquer. Cláudia deveria estar viva agora, mas foi assassinada por uma política que não a enxergou como um ser humano, como uma pessoa, como uma mulher, e ficou conhecida como a Arrastada. A Arrastada não, senhores. A Arrastada é a ampliação do lugar da mulher negra socialmente assinalado no imaginário da sociedade em geral, decorrente de uma educação excludente de infrutíferos programas sociais de inserção. Pra gente ser assassinado, exterminado que nem barata. Porque é isso que o Brasil faz com o povo negro. Chega de racismo, chega de morte, chega de assassinato, chega de fome, chega de miséria, chega de falta de educação, chega de falta de saúde pública de qualidade. Chega, é na hora de dar um baixa em tudo isso. Como é difícil fazer esse programa, mas é extremamente necessário falar sobre isso, discutir isso. A gente percebe que quando acontece um caso, né, tão grave como esse que aconteceu da Cláudia e do Amarildo, e que quando essa pessoa é de classe média, a gente já cansou de ver, né, pessoas de brancos abraçando a lagoa, em Copacabana, se indignando com esse tipo de coisa. E quando acontece casos como esses, né, a gente não vê isso. Eu te pergunto, a gente vive uma indignação seletiva? É isso mesmo? Sem dúvida, né? O crime, ele é seletivo. No Brasil, o criminoso, ele tem cor, né? Ele tem uma aparência física específica. A mídia, quando morre um jovem branco, né, ela faz um jornal especial, uma reportagem especial, né? Agora são 85, pelo menos 85, né? Jovens negros por dia, a gente não ouve nem falar quando sai no jornal. Esses dois casos emblemáticos, né, do Amarildo e da Cláudia, que tiveram essa visibilidade, eu fico impressionada com a animalização dos policiais, né? Como é que formação é essa que a polícia dá para esses homens que alienam tanto eles, né, que transformam moradores de periferia, né, que muitos policiais são moradores de periferias, em animais. E muitos negros também. Muitos negros, né, e que não reconhecem o próprio vizinho, às vezes, que tá sendo morto, né. Então, eu fico impressionada, assim, isso é o que mais me choca, né, em relação à polícia, né. Também já apanhei da polícia, né, então, quando você vê um cara que mora no mesmo bairro, né, que você, e que por conta do salário, da formação alienante, praticando uma violência sem sentido, isso é muito chocante, de fato, né, ainda mais assassinando uma pessoa, né. Nesse caso do Amarildo, por exemplo, a organização que se fez para esconder o corpo dele, que agora está sendo investigado, e aí as informações estão vindo a público, né? É impressionante, como um comandante envolvido na morte dele, né? O que será que o Amarildo sabia de tão grave, né? Que a gente provavelmente não vai saber, mas o que será que ele sabia de tão grave, né? Que ele envolveu dezenas de policiais na morte dele, né? Talvez o mais grave tenha sido ele ser negro e pobre, morador da Rocinha, né? Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Há um genocídio, porque não se mata a sua vida, não se tira a sua própria vida. Se preocupa também demonizar uma identidade, tirar uma própria dignidade, tirar a própria raiz, quando a gente fala até na juventude de Quilombo também.
Estou de volta hoje conversando com Luciana Luz. Ela é professora, ativista e integrante do coletivo Justiça Negra Luiz Gama. A execução dos 5 jovens negros pela Polícia Militar do Rio de Janeiro em novembro de 2015 também reuniu pessoas num ato em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. E a gente vai ver isso agora. Só quem mora em comunidade sabe o quanto custa um garoto terminar o 2º grau, ter um diploma de 2º grau. E isso que eles fizeram foi uma covardia e que eles têm feito, a vida inteira eles estão fazendo. Isso tem que acabar. Nós vivemos hoje no apartheid. O apartheid é muito triste, muito, muito, muito triste. Ser negro jovem no Rio de Janeiro, e principalmente o homem, é 3 vezes mais arriscado do que ser branco na mesma idade. Até porque se a gente for, na verdade, fazer uma análise histórica do que é o Brasil, né, em que condição que esse país foi gestado, a gente consegue traçar completamente uma linhagem aí desde da fundação desse país, que nem é tão antigo assim, né? A gente tem uma distorção da ideia de história, né? Se a gente pega os últimos 500 anos, isso é uma fração de segundos na história, né, da humanidade, sobretudo quando a gente está falando de um povo que veio de África, um povo que é africano, né, e que tem pelo menos aí 190 mil anos de história a mais do que as populações indo-europeias, as populações brancas. Isso a gente sabe que condição que o povo africano chegou no Brasil. Se você é um jovem negro que, infelizmente, atualmente é um alvo em potencial, você deve se manifestar, você tem que lutar pela sua vida, porque são milhares de pessoas que estão morrendo e as próprias vítimas, a juventude negra está calada, em sua maioria. Nada justifica mais de 100 tiros num carro com 5 jovens desarmados. Que explicação a gente pode dar para isso, Luciana? Olha, de fato, a explicação é o tipo de informação que a polícia recebe, né? A explicação junto com o racismo, claro, que é uma formação onde o homem negro, principalmente, ele é o criminoso em potencial, né? Se ele tiver numa condição um pouco melhor, então, dentro de um carro, pior, né? Aí é que ele deve ter feito alguma coisa de errado para merecer estar naquele lugar, né? Então, não tem justificativa, né? Isso não tem, de fato, justificativa. E o pior, né, eu lembro muito bem desse dia, é saber que quando a mídia negra, né, porque a grande mídia não divulga esse tipo de notícia, quando as mídias alternativas começaram a divulgar que essa morte, esse assassinato desses 5 meninos, o meu amigo me ligou e falou assim, a gente estava passando pelo mesmo lugar e a gente estava também, éramos 5 jovens negros dentro de um carro, quer dizer, eles, poderia ter sido eles, porque eles também são jovens, segundo a formação da polícia, né, criminosos em potencial. Né? Se o alvo de tiro, né, a foto de um homem negro, né, então esse policial vai enxergar esse homem negro sempre como um criminoso. É uma coisa assim que deixa a gente muito chocado, né? Porque é uma coisa institucionalizada, né? A gente está vivendo isso, a violência, o racismo, é o extermínio
institucionalizado num país que não tem pena de morte, né? E parece que a sociedade como um todo legitima esse tipo de ação. Sim, é uma série de patologias, né? De esquizofrenias, assim. A gente sabe o problema, né? Que o problema é ser negro. Só que não pode se admitir isso, né? Porque não se quer resolver o problema. Então, desde a formação desse país, como diz a Lua Nascimento, que é uma companheira também de ativismo, o problema é ser negro, né? Ser negro é uma condição que deve ser sempre colocada em segundo plano, né? Então, enquanto não se reconhecer, enquanto o governo não reconhecer que sim, né, a formação do Brasil buscou sempre subjugar a pessoa negra, né, e por isso a gente está nessa condição, por isso ser negro é por ser negro que se mora na favela, por ser negro que se morre, por ser negro que não é educação de qualidade, né? Então enquanto a gente enquanto o Estado, porque a gente sabe disso, né, na periferia a gente sabe disso, só que enquanto o Estado não reconhecer isso, né, e aí produzir política pública que seja de qualidade, que de fato contemple a gente, né? Não jogar uma escola, mais uma escola lá, mais uma escola que ofereça uma educação que não possibilite esse tipo de clareza, né, sobre os problemas. Vamos ver aqui mais um vídeo. A estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. Era um domingo de sol, ele saiu de manhã pra jogar seu futebol. Deu uma rosa pra irmã, deu um beijo nas crianças, prometeu não demorar. Falou pra sua esposa que ia ir pra almoçar, mas era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Oi, era trabalhador, pegava o trem lotado, tinha... E cadê as CPIs que não conseguem parar esses assassinos de continuar entrando dentro das nossas comunidades e matando os nossos filhos? Eu crio os meus filhos com o suor do meu trabalho. Eu não vendo droga, eu não carrego R15, eu ensino os meus filhos a ir para a escola. Mas tem um miserável que atravessa essa cidade de avião, que anda nos seus carros do ano e que entra na favela para poder fazer dos nossos filhos mão de obra barata. Então não somos nós. Aonde eles têm que parar? É matando os nossos filhos? Ou é atravessando essa porcaria de fronteira? Ou é parando essas porcarias de avião? Ou é entrando nesses gabinetes aonde são negociados tudo aquilo que está plantado na favela? Cansada de presenciar tantos atos de covardias como esse? Cansada, muito cansada. Eu já não aguento mais. Eu fico pensando quando que os filhos da gente vão ter paz. O meu filho hoje, meu afilhado, saiu de casa hoje com a bicicleta e a gente ficou nervosa em casa. Porque a polícia para ele não pode andar de bicicleta, ele só anda na bicicleta da rua que a gente mora. Ele não pode sair mais com bicicleta. No Maracanã, um rapaz parou ele dizendo que ele ia roubar uma mulher. Fato real, eu tô cansada disso, sabe? Cansada. Eu também tô cansado. Eu acho que é uma sensação de impotência, você sente isso? A todo tempo, né? Assim, quando a gente vê os relatos das pessoas, das mães, né, das irmãs, né, das pessoas que são parentes dessas vítimas e de pessoas que foram vítimas do Estado que sobreviveram, por exemplo, né? Tem um jovem que chama Chauã Chambre, que foi vítima do Estado também em 2014, eu não lembro o nome do morro, mas ele relata... Ele levou um tiro da polícia e aí foi aquele caso dos meninos que estavam andando de bicicleta. A moça falou de bicicleta, eu lembrei dele. E aí eles estavam brincando e aí, por conta do celular que ficou gravando, né, porque eles estavam gravando, ele pôde se comprovar que eles não estavam fazendo nada, né? Enfim, como se isso fosse legitimado, mas enfim. E aí
o Chauã, depois disso, ele ainda passa por um processo, né, complicado no SUS, né, porque ele chega no SUS como um criminoso e é tratado como um criminoso, né, de forma totalmente desumanizada, e aí ele fala que arrancaram a bala que estava alojada a sangue frio. Né, então, é uma violência, a violência contra a juventude, contra a população negra, ela vem de todos os âmbitos, né? A violência, essa violência na saúde, a violência psicológica. A gente sabe que nós sabemos que somos um povo digno, né? Só que nós não somos tratados assim, né? E viver nessa esquizofrenia é uma coisa que nos adoece mesmo. Senhora, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por dedicar sua vida a essa causa que é tão dura, tão difícil, né? Mas que alguém tem que lutar contra isso. Alguém tem que conscientizar as pessoas que é necessário mudar esse histórico de violência. Obrigado pela tua luta. Eu que agradeço e enquanto isso não cessar, a gente não vai descansar, porque essa é o nosso motivo, né? Estar vivo, né? É o nosso principal mote, né? Porque não adianta estar na universidade, não adianta trabalhar, não adianta fazer nada se a gente não estiver vivo, né? Então, pode ser eu amanhã, né? E é por isso que eu luto. Pode ser qualquer um de nós. Pode ser qualquer um de nós. Hoje eu conversei com Luciana Luz. Ela é professora, ativista e integrante do coletivo Justiça Negra Luz Gama. Se você quiser rever esse programa ou qualquer outro que já foi exibido, é só entrar no site www.cultine.com.br ou tvalerj.tv. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Eu acho que a gente não tinha que estar aqui debaixo de chuva, a gente não tinha que estar aqui reivindicando algo básico que é a vida de todo mundo. Eu acho que é o direito mais básico de qualquer nação, de qualquer lugar. Thank you.